Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amiga pecuarista, amigo pecuarista, ao programa Confinamento com Lucro. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário. Esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas, mesmo quem está começando a sair do zero ao lucro. E o tema de hoje vai ser: por que é tão difícil assim ganhar um bom dinheiro com boi? O que pode acontecer, ou melhor, o que acontece normalmente que se torna tão difícil assim para a gente ganhar dinheiro com boi? É um assunto polêmico, né? E a gente escuta muita gente que está no campo, a gente que está andando por aí, é muito comum escutar isso. Qual que é o principal motivo? O que será que, para você que está aqui com a gente hoje, qual a tua principal dificuldade realmente para fazer um bom dinheiro com boi? O que impede o seu João de chegar no lucro, de chegar a ter um bom lucro? E o pecuarista que está começando? O que pode matar na raiz o pecuarista que está começando na engorda, que já tem boi, que já faz cria, que já faz recria e que vai começar a engordar e que toma lá uma invertida e fala: Marcelo do céu, mas por que acontece isso? Bom, muito bem. Às vezes, a gente vê pecuarista que faz cria aterrorizado. Quando fala de engorda, fala: não mexo com engorda não, isso aí não dá certo, pelo amor de Deus. Mas o que realmente impede essas propriedades de engordar, de ter confinamento com lucro? Bom, se eu perguntar para muitos pecuaristas, ou para 70% dos pecuaristas que eu acompanho, a resposta é um pouco assim. Olha só. Cada vez mais difícil, porque o frigorífico espreme, a gente aperta, então difícil realmente essa negociação com o frigorífico. A comida cada vez mais cara, ou seja, para fazer um trato, Marcelo, não dá, porque eu vou comprar você para comprar comida, a hora que eu vejo quanto vai me custar a diária no confinamento, não compensa. Não consigo olhar esse número e achar que eu vou chegar no lucro. Isso é uma coisa muito perigosa, pode te enganar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Agora, às vezes eu compro e quando eu compro bem, eu não recebo. O fornecedor não me entrega. Para de entregar no meio do caminho. Funcionário bom, então, é uma raridade hoje em dia, né? É difícil achar alguém que realmente está comprometido e quer trabalhar. Então, eu escuto muito todas essas coisas. Mas será que esse é realmente o principal problema que impede de ganhar um bom dinheiro com confinamento? Eu vou entrar um pouco em outro aspecto hoje, do que a gente vê da nossa experiência de campo. O que mais atrapalha realmente o confinador, o pecuarista que está começando, quem tem muitas vezes a oportunidade, quem já faz cria e recria. Imagina, por exemplo, se para você hoje que está aqui com a gente, se soubesse engordar de uma forma fácil, de uma forma simples, começou, fez o seu trabalho, chegou lá no final, vendeu bem os animais. Imagina como seria bom um cenário que você projeta o quanto você vai ter de dinheiro na mão, ou você vai precisar, eventualmente, até tomar esse dinheiro de alguma instituição, aí pegar um capital de fora. Então, você sabe que esse dinheiro que está na sua mão, você vai investir e sabe o quanto vai retornar lá na frente. Como se fosse uma poupança, né? A poupança, por exemplo, né, não é uma aplicação visada e nem da moda, é antiga, né? Mas eu já sou antigo também. Eu estou fazendo quase 50 aí. Na minha época, a gente punha dinheiro na poupança e sabia que ia ganhar dinheiro. Imagina se você soubesse engordar boi hoje desse jeito. Ou seja, eu tenho dinheiro aqui, vou investir e vai voltar. Imagina se mesmo você que tem uma propriedade pequena, um sítio, uma chácara aí grande, que tem condições de ter uma linha de coxo, se você soubesse exatamente o que você precisa fazer nessa propriedade pequena para chegar lá no final e, bum, vender os bois e ganhar dinheiro. E você, que já tem cria e tem recria, que tem aquele preconceito com engorda, porque, por vários motivos, na verdade, né? Mas dentro da tua história, de tudo que aconteceu, da tua experiência, pode não ter tido experiência tão boa, né? Mas imagina você sabendo exatamente o que fazer para engordar. Você que já tem cria e recria. Aí, o preço do bezerro começa a cair, começa a apontar lá para baixo. O que eu vou fazer? Eu vou terminar esses bezerros. Eu vou mandar isso para o frigorífico. E aí chega numa oportunidade agora. Imagina se você estiver vendo esse programa daqui a um ano. É uma história diferente. Mas hoje, em várias regiões do Brasil, a verdade é que a gente tem milho sobrando. Em várias regiões, armazenado ao ar livre. Tem muita gente que está comigo, que está estocado de milho agora,
lá no norte do Mato Grosso, comprou milho a R$ 65 a saca. E muito bem. E aí? Olha a oportunidade que tem nesse momento para fazer um giro, comprar milho para fazer um giro aí de engorda completo, com uma margem mais alta, porque baixou um pouco o insumo. Imagina se você soubesse certinho o que fazer. E até mesmo, eventualmente, o senhor que está aqui comigo hoje, que tira leite, que tem bezerro leiteiro e não sabe como aproveitar melhor essa oportunidade de engordar uns bezerros e vender bem lá no final. Então, saber fazer do jeito certo tem todas essas vantagens. Te leva a aproveitar essa oportunidade de verdade. Por exemplo, o Paulo, que é um amigo nosso, que está com a gente, que a gente acompanha, o Paulo lá perto de Matupá, lá do MT, ele sempre vendeu o bezerro. Sempre vendeu os machos, engordou um pouco de fêmea, que é o sistema que ele gosta de fazer, que ele sabe fazer. E desde que a gente vem conversando, desde que ele está com a gente dentro do acompanhamento, o Paulo já está se preparando para engordar e agora ele está pronto para engordar. E o que ele fez agora que começaram a querer pagar menos de R$ 12 o quilo do bezerro lá? Segura os bezerros, vou engordar essa bezerrada. Engordar de um jeito simples para matar lá na frente. E então é uma oportunidade de um ganho extra que não tinha, né? Ou seja, o meu bezerro que agora, se eu fizer conta mesmo, se você que está aqui com a gente hoje faz bezerro, faz cria, começar a fazer conta, R$13, R$14 o quilo, R$13 o quilo, R$12 o quilo, opa, chega num ponto aqui que está apertado demais, ganho muito pouco dinheiro. E historicamente, a margem da cria é maior que a da recria e a margem da recria é maior que a do confinamento. Hoje nós não vamos falar de recria, mas recria é uma fase que realmente nos atrapalha, porque ela consome um tempo, consome uma quantidade de capim no pasto, enfim. Mas imagina pensando em cria, uma recria turbinada ou agilizada, engordando esse boi e vendendo ele com uma oportunidade, fechando certinho, tendo um ganho de peso projetado e fechando com lucro esses animais lá no final. Então, no momento de queda de valor do bezerro, o Paulo está fazendo exatamente isso. Já comprou o milho e está se preparando para engordar essa bezerrada lá e deixar de perder nesse momento que começou realmente a cair o preço do bezerro. E a gente sabe que isso é ciclo, e isso sempre acontece. Então, quando a gente tem esse conhecimento na mão, a gente fica preparado com mais uma alternativa dentro da fazenda para ganhar dinheiro. E é lógico que se eu tenho fazenda, se eu tenho sítio, se eu tenho uma propriedade, se eu tenho boi, se eu sou pecuarista, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero continuar na atividade, porque eu gosto de estar ali, eu gosto de fazer isso. Às vezes falta um pouquinho de técnica, um pouco de conhecimento, e eu começo a ouvir muita gente aqui e ali, não tem um método, e aí eu me decepciono, eu fico chateado, eu perco dinheiro e me dá vontade de parar. Tudo isso por falta de técnica e de método. Vamos falar um pouquinho mais aqui no decorrer do nosso programa de hoje. Mas um outro exemplo, né, de um outro amigão nosso que está no acompanhamento com a gente também, o Gian, lá do MS, já saímos do MT, fomos para o MS, agora lá na divisa com o Paraguai. Gian já é agricultor, tem experiência com milho já sabe fazer. Mas pensa num momento como agora, ele ter a oportunidade de fazer a integração lavoura-pecuária e usar esse milho para engordar os bois. E diversificar a fonte de receita, ou seja, ter uma receita a mais ali na propriedade. Então, é uma possibilidade muito interessante quando a gente tem, por exemplo, quem já trabalha com agricultura, quem já tem milho, quem já tem um insumo, usar isso com o boi, integrar e realmente agregar valor na cadeia e ter uma possibilidade de diversificar o investimento, ou seja, a receita com a terra. Então, no momento que o milho começa a cair um pouco, eu tenho uma outra possibilidade. No momento que eu tenho a arroba do boi subindo, também é interessante. A arroba do boi valorizada também é interessante. Então, milho caindo, arroba valorizada, opa, eu direciono um pouco mais para o milho. Mas, para isso, eu tenho que saber exatamente como saber. E aí, você que está aqui com a gente hoje, pode estar pensando assim, mas Marcelo, fala para mim aí qual que é a mágica para conseguir realmente ganhar dinheiro fazendo um trato que às vezes vai ficar R$20 uma diária de um confinamento, com esse valor que tá os alimentos aí. Marcelo, eu vou falar uma coisa para você, hein?
Não dá para ganhar dinheiro desse jeito que está hoje, não, que essa conta hoje não está fechando. Bom, seu João, eu entendo o que o senhor está sentindo, porque até alguns dias atrás, eu também vivi como o senhor milho de R$ 28 o saco, e faz pouco tempo isso. A nossa memória tem isso muito recente. R$ 28 um saco de milho. Uma arroba que eu gastava para engordar uma arroba, R$ 128. Então, realmente, quando a gente sai de um saco de milho de 28 e foi até R$ 100, R$ 90, assusta. Porque a nossa cabeça, o nosso padrão está lá nos 28, e agora, de repente, eu estou aqui com milho a R$ 100, a quase R$ 100. E aí? É esse o problema? É esse o problema que me faz, que não me deixa ganhar dinheiro? Eu vou dizer o seguinte para o senhor. Quando a gente faz a conta certa, porque talvez você já faça, mas está faltando algum detalhe, mas quando a gente faz a conta certa, do quanto eu boto de dinheiro ali para comprar os insumos e quanto eu tenho de ganho de peso, eu vou chegar na conta certa da arroba engordada, de quanto eu gasto para engordar uma arroba. E aí, eu deixo de me iludir com um alimento, por exemplo, que é mais barato, mas que me gera menos ganho de peso. E isso acaba sendo um engano, e é difícil não cair, porque mesmo quem está há muito tempo engordando boi, começa a olhar umas ofertas ali baixo, e aí, Marcelo, mas eu vou acabar indo nisso aí, vou acabar comprando isso, e aí o ganho de peso não vem. Então, o problema principal é que eu olho para o preço, mas não olho quanto eu ganho. Por que eu não olho quanto eu ganho? Porque às vezes eu tenho dificuldade de fazer, de ajustar os controles, os fornecimentos, a dificuldade, na verdade, de ajustar o fornecimento de matéria seca, diária. Muitas vezes, eu tenho perdas de alimentos no ambiente, não contabilizo isso. Então, nesse sentido, seu João, eu vou deixar o seguinte recado para o senhor. Hoje, na realidade de preço, de valor de matéria-prima que a gente vive hoje, não tem, na minha região e em várias regiões, não tem tonelada de NDT mais barato que milho ou sorgo. Olha só o tamanho da oportunidade. E nós estamos falando de milho e de sorgo, que são fontes energéticas importantes, importantíssimas, para gerar um bom ganho de peso. Então, não adianta eu achar que o milho que era 28 agora custa 90 é caro. Não, a tonelada do NDT, do milho e do sorgo é hoje, na minha região, em várias regiões, o melhor investimento a ser feito, porque eu estou pagando por uma quantidade de energia maior e vai me resultar num maior ganho de peso. E aí está o conceito bem desenhado do valor da arroba engordado. Talvez você também esteja pensando o seguinte, mas Marcelo, eu já tentei engordar boi várias vezes aqui, não deu certo. É muito difícil mesmo, principalmente quando a gente vê um amigo que a gente tem ali engordando tão bem, e lá na nossa fazenda não dá tão certo. Mas por que não dá tão certo? Ó, vou dizer o seguinte para o senhor. O máximo que a gente consegue entender é o que ele faz. Então, se eu for lá na fazenda, no confinamento dele, olhar muito bem, prestar muita atenção, anotar tudo direitinho, eu vou entender o que ele faz, como ele mistura e tudo mais, mas é muito difícil entender como ele faz. E como assim, Marcelo, entender como ele faz? Entender como ele faz significa o dia a dia, a rotina, o controle, a constância do confinamento. E aí, não é só o senhor que vai fazer isso sozinho. A equipe inteira precisa saber o que está fazendo. Então, essa parte que quando o senhor tenta engordar e vê dando certo no vizinho, não dá certo, se decepciona, é porque justamente faltou uma técnica, faltou um método, faltou o que a gente chama mais conceitualmente assim de processo. Processos são várias ações que são feitas da mesma forma todos os dias para garantir o mesmo resultado. Então, esse ponto, muitas vezes eu não consigo fazer da mesma forma. Por quê? Porque o seu João tentou começar a engordar boi de um jeito sênior, de um jeito mais difícil. Quando eu falo jeito sênior, é de um jeito de alguém que já faz algum tempo, já tem os macetes, já sabe as dificuldades do dia a dia, já sabe os problemas com equipamento, com fornecedor, com consumo, com os animais, com o clima, enfim, já entende, já está ali justamente
no negócio há mais tempo. E aí, completando aqui o que o André, amigo, falou aqui embaixo, tem que ter a sensibilidade com a boiada. É isso mesmo, André. Eu costumo falar que tem que ouvir os bois. Tem que ouvir os bois. Agora, se você acrescenta muita complexidade no que você está fazendo, você fica meio perdido. E para quem está começando, realmente é mais difícil. Para quem está começando, tem que começar de um jeito simples, tem que começar de um jeito fácil. Então, muitas coisas acontecem e às vezes a gente pensa assim, Marcelo, ó, meu vizinho aqui começou e se lascou. Gastou tempo, funcionário, dinheiro, perdeu dinheiro, começou e não deu certo. O que faltou para o seu vizinho? Faltou método. Faltou fazer do jeito certo. E quando a gente fala em fazer do jeito certo, eu vou até falar um pouco mais disso aqui, um pouco mais para frente, mas a gente sempre compara. A gente compara as coisas. O ser humano, ele compara. E às vezes você está comparando a tua fazenda, o teu sítio, o teu confinamento com alguém que você não deveria comparar. E aí, a hora que o senhor tenta fazer o que ele faz lá, essa comparação te leva para um resultado ruim, porque não dá para imitar, não dá para comparar. E o que a gente vê, assim, dos principais fatores que realmente acabam dando errado, né, o que leva o negócio a dar errado, principalmente não tem um padrão no trato. Vamos falar um pouco disso. O que é padrão de trato? E aí eu vou voltando ao que eu comecei a dizer da comparação. Padrão de trato é assim, imagina que eu tenho que fornecer por dia uma quantidade de proteína, uma quantidade de energia, uma quantidade de mineral, de vitamina e de aditivo. Então, eu tenho que fornecer uma quantidade de nutriente. O que é nutriente? É o que saiu de dentro do alimento. Então, o alimento é uma grande embalagem de nutrientes. E quando esse alimento entra no organismo do animal, ele vai passar por um processo digestivo, o rumen super complexo vai fazer uma fermentação lá dentro, né, pelos micro-organismos do rumen, que vai gerar ácidos graxos voláteis e depois também vai gerar proteína microbiana. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esses alimentos que eu estou fornecendo, eles têm que gerar todo dia um nível, uma quantidade de nutrientes igual para o animal. É claro que o animal vai ganhando peso, o consumo vai aumentando, porque o consumo é proporcional ao ganho de peso. Mas quando a gente fala em padrão de trato, eu estou pensando em formulação. Então, primeiro de tudo, uma formulação bem feita, e aí depois o animal recebendo todo dia uma dieta que está sendo entregue no coxo, muito parecida com o que ela foi formulada, foi desenhada para ser entregue. Então, nesse sentido, se eu não tenho uma sensibilidade para fazer uma formulação simples de ser entregue, principalmente para o senhor que está começando, para quem tem fazenda e tem cria, tem recria, quer engordar, de repente começa a imitar o que o vizinho que só engorda faz, e aí a formulação dele não consegue ser entregue da mesma forma na sua fazenda. O senhor não consegue entregar para os animais a mesma quantidade de ingrediente que ele entrega todo dia, por vários motivos que geram variação aí no trato, no dia a dia. Por exemplo, matéria seca, né? Então, se tem algum ingrediente úmido na dieta, por exemplo, uma silagem, um resíduo úmido de cervejaria, ou seja, alimentos que vão variando a matéria seca durante o dia. Mas eu vou falar um pouco mais de matéria seca mais para frente. Mas o padrão de trato é isso, eu não consigo fornecer a mesma quantidade de nutrientes, porque esses nutrientes ou são misturados de forma diferente, ou são colocados no vagão, pequenas diferenças de quantidade. Na hora de colocar um prato num vagão, o operador do vagão, ele tem que ter uma certa sensibilidade, tem que ter prática na coisa. E aí, quanto mais difícil for, maior a chance de erro. O que eu vejo acontecendo é que essa complexidade leva ao erro de dieta. E aí, meu amigo, erro de dieta não tem jeito. É ganho de peso baixo, é problema lá no final, é dificuldade de ganhar dinheiro, com certeza. Depois, o próximo passo é quando a gente não consegue controlar bem
durante o confinamento, a quantidade fornecida, a quantidade consumida, na verdade. Que é o quê? Eu planejei, eu sei quanto eu tenho que descarregar de trato em cada coxo. E aí, durante o dia, os animais, em cada trato, cada vez que o trator passa, eu sei o quanto eu tenho que descarregar. Durante o dia, os animais vão comendo, comem durante a noite, no outro dia, cedo, eu vou lá e faço a leitura de coxo. Então, existe uma técnica, uma teoria muito bem estudada nesse sentido. Existem maneiras de se fazer leitura visual de coxo. Tem até coisa muito mais moderna hoje, mas aqui nós estamos falando de uma coisa simples, para o senhor não errar, para o senhor fazer e não errar, para o senhor fazer e acertar. E aí, fazer a leitura de coxo matinal e poder ajustar essa quantidade. Agora, é claro que se a gente não tem prática de fazer leitura de coxo, talvez a gente tenha que adotar um outro sistema que seja um pouco menos exigente, em termos de quantidade fornecida por dia. Então, esse é um ponto importante. Se eu errar na quantidade, o animal, mesmo que a dieta esteja totalmente certinha, nas proporções, pensa que a dieta é uma receita, como se fosse um bolo de casamento. Você vai casar e o teu bolo de casamento tem que estar maravilhoso, certinho. E aí, a receita é quanto vai exatamente de cada ingrediente. Lembra que um dos ingredientes da dieta é o promotor de crescimento, são os aditivos, que são consumidos em miligramas. Então, no meio de 20 quilos de comida, tem miligramas de aditivo. Será que se eu não tiver um processo muito bem definido, eu vou conseguir fornecer a quantidade certa de aditivo por boi? E esse aditivo ajuda a mudar o padrão de fermentação ruminal? Ajuda a melhorar a conversão alimentar? Então, isso é um ponto muito importante. Se a receita está certa, e eu já acertei a receita, e para a receita estar certa, seu João, ela tem que ser fácil, tem que ser uma receita simples para o senhor que está começando, para ganhar dinheiro desde o começo, para largar bem já desde o começo, acreditando, como o André disse aqui novamente com a gente, acreditando que tem uma técnica, que ela existe e que dá certo. Bom, muito bem. Então, está certa a formulação, eu consegui fazer o controle. O outro ponto que eu vejo de erro, que a gente ainda não olha, mesmo operação grande, não olha isso. Se você vai numa indústria alimentícia humana, dentro da fábrica eu tenho um percentual que se chama percentual de perdas. E essas perdas, elas significam o quê? Dinheiro que está indo para o ralo. É fácil, é possível zerar isso? Não é fácil, realmente é difícil, eu entendo. A gente tem silo na terra, a gente tem comida caindo fora do coxo, a gente tem funcionário enchendo muito a cabeça de coxo, a gente tem vários fatores que levam a perdas. E um desses fatores é a mudança de qualidade dos ingredientes durante o período de armazenagem. Hoje, no Brasil, a gente monitora muito pouco o quanto esses alimentos perdem qualidade durante o período de armazenagem. Na indústria alimentícia humana, existem parâmetros muito bem definidos que ajudam, por exemplo, a ser estabelecido a data de vencimento, a data de validade do alimento. E a gente não tem muito isso, porque a gente sempre foi criado, e eu também, ouvindo que o boi aguenta tudo, que o boi está tudo certo, que eu consigo usar alimentos diferentes, que o boi processa muito bem esses alimentos e está tudo certo com isso. E não é mentira, é verdade isso, o boi processa mesmo. Tem um exército de defesa no rumen. Mas quanto mais desafio, quanto mais trabalho eu dou para essas bactérias, para esses micro-organismos que estão lá no rumen, mais trabalho eu dou para eles, menos ganho de peso eu tenho. Então, os desafios de qualidade, eles levam ao menor ganho de peso lá no final. Por exemplo, a gente fala, quando a gente pega alimentos que têm uma pequena contaminação, pequena, que para a saúde do animal não vai ter muito problema. Por exemplo, por micotoxina, é uma situação que vai roubar ganho de peso. Quando eu tenho fatores antinutricionais muito bem colocados, fatores antinutricionais também vão me levar a um problema sério. Então, contaminações e perda de qualidade dos alimentos durante a armazenagem reduz o ganho de peso com certeza.
E o outro ponto que a gente tem que falar é o seguinte: animais muito debilitados, com problemas metabólicos importantes, que passaram por períodos de carência nutricional importante, não vão responder bem no confinamento. Não tem como. Eu não estou falando de raça, nem de frame, não estou falando de percentual de marmoreio, de carne de qualidade, não é nada disso. Eu estou falando de um animal que passou por um período de carência grande, de privação de nutriente grande. Então, esse animal tem um problema no rumen, com um desmicrobismo, um equilíbrio da microbiota totalmente errado, problema sério no fígado, problemas metabólicos que vão impedir que ele responda bem a uma dieta de confinamento. Então, pode ser, dependendo do tipo de debilidade, pode ser que eu consiga corrigir isso com uma suplementação de volumoso por um bom tempo, pode ser que eu consiga reverter a parte da microbiota, mas ele nunca vai ser um animal que vai responder como um animal que é saudável, independente da raça, do padrão genético, da linhagem, enfim. Então, esse é um ponto muito importante. E isso é uma coisa diferente de dizer, por exemplo, de um animal que passou por um período curto de seca, que até num período de 30 dias teve alguma deficiência nutricional, num período muito curto. Isso não me leva a um problema. Um período curto, tem gente até que defende a teoria do, né, que, enfim, que é bom ter um período curto, assim, de privação, para ter um ganho compensatório, enfim, não entremos nesse mérito, mas animais debilitados realmente não vão responder bem. Então, se o senhor tem esse tipo de animal hoje, é melhor não começar, porque realmente não vai dar certo. Não é um animal que está só um pouco magro, é um animal que passou por um longo período de carência nutricional e tem alterações importantes no metabolismo devido a esse longo período de carência. Muito bem. Agora, como já terminando o nosso assunto de hoje, né, eu queria deixar assim, alguns recados, e também, claro, vou dizer um pouco mais sobre isso, mas eu queria deixar um recado importante. Porque o seu maior inimigo para ganhar dinheiro no confinamento, muitas vezes ou talvez o seu maior problema, é a comparação. É a maneira como você compara. Eu já tinha falado um pouco que eu ia voltar a falar disso, agora é a hora. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona assim, ele tem que ter uma referência, certo? Eu tenho que ter uma referência. Então, em geral, eu tenho um exemplo, exemplo fácil de entender. Eu tenho um carro, uma caminhonete, estou com a caminhonete, meu vizinho comprou a caminhonete. Eu vou olhar a caminhonete do vizinho, dou uma olhadinha. Ah, a galinha do vizinho tem ovo mais amarelo. A gente sempre ouviu falar isso, porque o nosso cérebro trabalha de uma forma, assim, comparativa. E aí, às vezes a gente compara o trato do boi com a forma que a gente se alimenta. E é muito diferente, né? Muito diferente. Por quê? Porque o animal, diferente do ser humano, ele está ali sendo nutrido para gerar ganho de peso. Então, é como se eu tivesse, assim, numa corrida de Fórmula 1 e o meu boi fosse um carro de Fórmula 1 que tem que estar todo regulado, equilibrado, tem que estar se sentindo muito bem na baia de confinamento, porque a gente já sabe disso, não é novidade para ninguém, que o animal confinado, ele muito bem tratado, estando confortável na baia, ele vai comer mais e vai converter mais. Tem inúmeros trabalhos, o mais moderno, assim, deixou bem claro, registrado e anotado os benefícios da sombra no confinamento. Mas, de qualquer forma, o conceito de conforto é totalmente moderno, todo mundo já fala, todo mundo já sabe que o animal tem que estar confortável na baia de confinamento para conseguir engordar o máximo possível, converter essa comida em ganho de peso, em carne, em deposição de gordura de cobertura, de gordura de marmoreio e tudo mais. Então, o animal, para conseguir tudo isso, ele tem que receber um combustível, que é a comida, perfeita, o mais perfeita possível. Quando a gente compara o boi com a gente, por exemplo, você fala assim, Marcelo, eu não faço isso, imagina, nunca pensei do que eu como, o boi come. Conscientemente, talvez não, mas subconsciente, sim. E talvez o senhor não, mas o seu funcionário, sim. Então, quando eu acho que é bom comer arroz, feijão, mais do que bife, eu ponho no meu prato arroz, feijão mais do que bife. Quando eu acho que eu tenho que ver mais silagem no coxo,
eu vou botar mais silagem no coxo, porque eu acho, não porque eu estou medindo. E aí, mesmo que eu tenha uma quantidade certa, na hora de preencher o vagão, eu estou ali carregando o vagão com silagem, mas eu acho que aquele animal tem que comer um pouco mais de silagem, dá uma descarregadinha a mais. Ou então, milho, por exemplo. Acho que tem que comer um pouquinho mais de milho, porque eu comparo com a minha necessidade de ser humano, que não estou ali para ser uma máquina de Fórmula 1. O ser humano come por prazer. Então, você acha que você tem que comer mais aquilo ou mais isso, e tudo certo. Então, quando a gente compara uma realidade, né, da nutrição humana com a nutrição de ruminante, a gente erra porque faz essa comparação. Não existe uma necessidade de ajuste tão fino na nutrição de um ser humano normal, de um atleta do que faz triatlo, um Ironman lá. Daí sim, aí tem que ter uma nutrição muito bem fechada. Então, quando a gente compara a nutrição do ser humano com a nutrição do boi, né? Quando a gente dá uma, vamos dizer assim, uma afrouxada no controle, em vários pontos de controle, e isso é fácil de acontecer. Porque como é que é a rotina do confinamento? É suave? É tranquila? Ou é corrida? Ou é uma correria só? Depende do número de bois que você tem, do número de vagão. Quebrou o vagão, não tem o vagão reserva, agora como é que eu vou bater o trato? Diante de toda essa correria, a gente começa a achar normal apagar incêndio e ainda olha aquele coxo e fala, ó, deu certo, nossa, conseguimos fazer hoje, mas comeu 10% a menos de matéria seca, meu amigo, aquele dia. Porque se você não tem estrutura necessária para fazer um trato complexo e faz, a hora que dá um problema, você também não tem o backup para corrigir. Então, muitas vezes, a gente não controla muito bem a qualidade do que a gente está fornecendo e, por outro lado, a gente não consegue ajustar a quantidade do que está sendo fornecido. E isso é muito mais comum acontecer em dietas que são mais complexas, que deveriam ser usadas por propriedades que são sênior, que já tem, como o André bem disse aqui agora há um tempinho atrás, que tem sensibilidade com o gado, que tem a técnica, que acredita na técnica, que faz acontecer. O principal problema que eu vejo nas propriedades que eu visito, com as pessoas que eu converso, com as pessoas que eu acompanho, é o seguinte, é a falta de constância, a falta de rotina. E você sabe por quê que isso é terrível para o boi? Porque a falta de constância acaba sendo terrível para o resultado do confinamento. Porque a falta de constância pode ser o principal problema que mata quem está começando a confinar, que causou aquele trauma em quem tinha cria e recria, foi confinar pela primeira vez e não deu certo. Porque você sabe o que acontece lá dentro do rumen? A gente às vezes não tem ideia do tamanho, da complexidade, da importância do rumen, do equilíbrio do rumen para gerar ganho de peso. De uma microbiota super sensível ao que está comendo, sensível ao que acontece fora, não só a dieta, mas a parte de manejo, a maneira como esses animais são manejados, ao ambiente de confinamento. Então, eu tenho uma usina de geração de energia super complexa no rumen, e aí eu venho num dia com um pouquinho mais de uma coisa, no outro dia com um pouquinho mais de outra coisa, no outro dia faltou um pouquinho de aditivo, porque a mistura não foi tão bem feita, e são coisas pequenas e que justamente jogam o meu resultado para baixo, porque eu estou lidando com uma máquina de produção de carne muito bem desenvolvida e muito complexa. Então, a falta de constância é o que derruba o resultado nos confinamentos, ainda mesmo nos confinamentos de grande porte. E quanto maior o porte de uma operação, é claro que eu tenho um pouco mais de dificuldade para lidar com esse grau de complexidade. Então, quanto mais complexo, mais difícil ter constância. Se eu consigo fornecer tudo muito bem misturado na proporção certa e levar a mesma quantidade de nutrientes para dentro do rumen, e eu consigo fazer leitura de coxo, aumentar o trato gradativamente, e até hoje em dia, de uma forma mais moderna, eu consigo nutrir, alimentar esses micro-organismos que estão ali dentro do rumen, eu consigo trabalhar com nutrição desses micro-organismos. Então, se eles fossem trabalhadores de uma usina de geração de energia,
tivessem mais bem alimentados e mais felizes, eles iam produzir melhor. Eles produzem melhor. Então, esse é o conceito de nutrição de micro-organismos, né? Com pré-bióticos, probióticos, enfim, de várias maneiras. Então, a falta de constância realmente é o principal problema. Bom, e o que você que está aqui com a gente hoje precisa saber sobre isso, né? Sobre esses problemas, sobre essa dificuldade de realmente chegar num bom ganho dentro do confinamento é o seguinte: qual é o melhor sistema para você começar? Dentro da tua realidade, da tua fazenda, da tua equipe. Como você consegue, como você pode começar de forma simples, sem usar ingredientes que variam muito de qualidade e sem usar ingredientes que variam muito de matéria seca, que perdem ou que, enfim, que absorvem muita água, enfim, sem usar alimentos que têm muita umidade, vão secando e vai mudando demais o teor de matéria seca durante o período de armazenagem. Como fazer com poucos ingredientes, para evitar essas mudanças, para conseguir fazer uma coisa mais constante. Os alimentos que são mais baratos, né, em geral, eles têm um grau de contaminação mais alto e eles vão perder qualidade. Então, para dar certo, para começar de forma simples, eu tenho que ter alimentos bons que não perdem qualidade durante a armazenagem. Eu tenho que ser capaz de ter dietas boas que variam pouco. E aí eu sei exatamente que eu estou dando para o boi o que eu deveria estar dando, porque não variou, não mudou de padrão. Pensa lá na avicultura e na suinocultura, por exemplo. Produção de carne de frango, produção de carne suína. A ração é muito constante. Não tem essa dificuldade de mistura, de ingredientes, de variação, é muito fácil. Então, esse é um segredo que a gente precisa colocar em prática, com certeza, para chegar num bom ganho de peso, para chegar num bom resultado no confinamento. E para garantir a qualidade do fornecimento, do trato, para garantir a qualidade dos ingredientes, eu tenho que saber algumas coisas. Por exemplo, como eles chegaram no confinamento? Como eu comprei esses ingredientes? Existe um parâmetro que eu consigo medir, por exemplo, o potencial que esse alimento tem de estragar durante o período que eu uso ele, né? Então, eu preciso realmente trabalhar com ingredientes que têm menor chance de estragar e preciso saber qual é o potencial que esse alimento tem de estragar. Eu não estou dizendo estragar no sentido assim visual, de apodrecer, não é nada disso, é só de perder energia e NDT durante o período de armazenagem. Então, quando eu trabalho com ingrediente úmido, que varia muito, que tem atividade de água alta, além de ter umidade alta, tem atividade de água alta, esse alimento vai estragar mais fácil, tem mais dificuldade de controlar. Então, idealmente, eu deveria evitar esse tipo de alimento. Muito bem. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo de hoje, foi muito legal e diria só o seguinte, para a gente resumir um pouco de tudo que a gente falou aqui hoje, né? Porque, em geral, não se consegue ganhar bem nos confinamentos. Vamos resumir aqui as causas para que você possa ver na tua realidade o que você pode estar fazendo, o que você pode estar fazendo de errado e que você pode mudar de agora em diante. De agora em diante, o que você pode mudar? Da onde pode vir os problemas, então? Primeiro, o problema pode ser na origem, né? Na origem, eu digo assim, o animal que está muito debilitado, que não vai responder. Não estou falando de raça nem genética. Animal que passou por um período de carência nutricional grande não vai responder. Depois, segundo, um problema na origem, por exemplo, na origem do trato. Trato fraco, que parece barato, mas sai caro no final. Errado. Isso é uma coisa que sempre dá problema, sempre dá errado. Principalmente porque quando você procura coisa muito barata, em geral você tem uma tendência de mudar de trato demais, uma facilidade de mudar de trato, porque chegou uma carga no container, eu tive uma oferta ali, mudo demais. Então, esse trato fraco que sai caro é um problema seríssimo que impede você de ganhar dinheiro, que impede de começar um confinamento do zero e ter lucro. Depois pode ser no dia a dia, né? Pode ser na rotina, na falta de constância. E a falta de constância, ela é consequência da complexidade. Não necessariamente, né? Mas é uma consequência da falta da complexidade
associada a uma equipe que não tem experiência. Então, a falta de constância é um problema. Depois, cada dia o animal recebe uma dieta um pouco diferente do que ele deveria receber, porque existe uma complexidade nesse trato. E aí eu posso errar demais, porque justamente eu estou exposto a muitos fatores de erro. Erro por ser muito complexo, por estar fazendo um modelo de confinamento muito complexo. Para começar, tem que ser de forma simples, eu tenho que saber o que eu estou fazendo e ser capaz de fazer da mesma forma todos os dias. Então, talvez você esteja se perguntando assim, tá bom, Marcelo, mas a gente conversou bastante hoje, falou dos motivos pelo qual a gente não consegue ganhar dinheiro, mas e aí, o que eu tenho que fazer agora, então, para começar um confinamento, para engordar boi, para começar a engordar boi do zero ao lucro? Bom, esse vai ser o tema do que a gente vai falar nas próximas semanas. Então, fica atento, porque a partir de hoje a gente vai começar a falar de tipos de confinamento, tipos de dieta, de vários fatores para você conseguir sair do zero ao lucro de forma simples, de forma certeira, ok? Se você gostou desse vídeo de hoje, pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Se você tem algum amigo que você acha que se beneficiaria também, que gostaria de ter acesso a essa informação, pode passar para ele também. Se você se inscrever nos nossos canais, curtir, você vai receber as notificações. E aí, nas próximas semanas, você vai ter acesso a essas informações nesse programa de como realmente começar um confinamento do zero ao lucro. Muito obrigado pela presença de todos vocês, é sempre muito bom estar com todos vocês aqui. Um grande abraço a todos, uma ótima noite e fiquem com Deus.